sistema. O celular está aqui, eu estou olhando, eu vi que ele me chamou, mas agora já não vou mais interagir lá, depois eu converso com ele. Tá certo. Olá, boa noite, que delícia, nosso encontro fraterno, toda quinta-feira, estamos aqui reunidos, em nome, né, de Jesus, na proteção dele, no amparo, na alegria dos nossos corações, que aquece cada vez mais, não é? Nos dando aí mais ânimo para os enfrentamentos da nossa vida, e nada como o amor, nada como o aconchego. E como nós estamos aqui há muito tempo, toda quinta-feira, nos reencontrando, então esses laços realmente estão se tornando cada vez mais fraternais. Então, que Deus nos abençoe bastante nessa noite. Nós estamos hoje no 199º encontro. E hoje um convidado muito especial, né? Sempre os nossos convidados são especiais, não é? Ai, como é bacana. José Antônio da Cruz, um querido, que já esteve nessa sala por 5 vezes. Hoje é a sexta. 5 vezes. Você esteve aqui no dia 7 de setembro de 2022, falando sobre a solução para o sofrimento. Depois você retornou no 23 de novembro de 22, falando sobre saúde mental e espiritualidade. Depois, 7 de setembro de 2023, espiritualidade em nossas vidas. Em janeiro de 2024, vivendo o presente. No dia 27 de janeiro de 2025, desse ano, ressignificando a dor pelo amor. E hoje ele está aqui conosco para falar sobre a fé e a espiritualidade, como apoio nas crises existenciais. Tema importante para nós, né? Ainda mais pós-pandemia. Mas eu acho que, independente do tempo, a gente está sempre precisando, né, conversar sobre isso, refletir sobre isso. Afinal, nós habitamos um mundo de provas e expiações, não é mesmo? E também, o que é mais bacana nesse encontro, ainda mais com José Antônio da Cruz, é que, além das reflexões, ele faz a gente desconstruir alguns conceitos. Tem aqueles conceitos que a gente carrega, que a gente foi educado, que a gente não para refletir, a gente vai reproduzindo, de repente ele joga e faz a gente pensar. Eu espero que aconteça isso novamente, que ele é craque em fazer isso. E aí aguça mais ainda a nossa vontade de querer aprender, né? E, ao mesmo tempo, a fala dele consola. Então, agradecemos demais a sua presença aqui, viu, José Antônio? Demais mesmo. E a gente já fez aqui a acolhida, pedimos a proteção, né, de Jesus, mas eu vou pedir, né? Eu vou pedir, assim, para o Chicarino fazer a prece para a gente, que ele já te conhece talvez até antes de mim. Então fica mais gostoso ainda. Nós tivemos a sorte de tê-lo aqui em Taubaté inúmeras vezes, e sempre foi muito, muito alegre, muito confortador, as palavras que ele nos traz e nos conforta. E hoje não vai ser diferente. Muito obrigado, Xará, por estar aqui conosco. Eu agradeço. Essa oportunidade. Eu convido a todos, se quiserem fechar os olhos, para que a gente faça um mergulho interior e nos sinta mais as nossas frequências, como é que estamos com nós mesmos. Porque o momento hoje é de muita reflexão. Essa fé tão forte que o Espiritismo nos propõe, que nos traz à luz. E aí, através dessa espiritualidade tão amorável, tão amiga, tão acolhedora, certamente está presente nessa sala e toca o coração de todos nós. E nós pedimos ao nosso Pai Celestial que faça com que essa noite seja a mais iluminada possível. Que o nosso querido companheiro tenha inspiração para confortar esses corações que, por vezes, passamos por dificuldades, e essas dificuldades, na maior parte das vezes, são nossas próprias escolhas,
nossos próprios quereres que funcionam de forma voluntária ou involuntária, mas que nos leva a refletir os propósitos da nossa vida. E é seguindo, através da esperança, através dessa fé, o nosso Criador e principalmente o nosso Mestre Jesus. Pedimos a Ele que esteja sempre junto de nós, nos mostrando o caminho, a verdade, a vida, porque é o nosso modelo, é quem nós devemos seguir. E assim, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos nessa sala tão amorável, tão acolhedora. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. José Antônio, é com você. Obrigado, Rosana, por essa oportunidade, né? Ao xará José Antônio também, que fez essa prece linda, inspiradora, que nos ajuda a fazer, né, essa conexão inicial com a temática proposta, enfim, com todos vocês que estão presentes aqui na sala, né, online conosco, e de maneira remota, mas que já se tornou tão usual esse recurso, né, tão comum, tão dia a dia, que a impressão que se dá é que nós realmente estamos presentes, né? Temos essa capacidade, digamos assim, de bilocar, vamos emprestar esse termo, né? Onde se dá mesmo a impressão que estivemos presentes, né? Uns com os outros. E não deixamos de estar, né? Fisicamente, geograficamente estamos separados por uma certa distância, mas mentalmente, né, espiritualmente, dentro dessa dimensão extrafísica, estamos bem próximos, né, conectados, vamos dizer assim. E eu espero que o tema da noite, né, ele não só, né, traga as provocações, que eu gosto muito de trabalhar com essas provocações, mas também que crie essa ponte de apoio, né, para que nós possamos olhar para o interior, sentir de fato esses recursos e potenciais que carregamos sem essa separação, né? Sem essa ideia de nós cá, algo lá e eu tendo que pedir para este algo chegar até mim, né? Mas sim podendo entender que este aflorar, né, do nosso interior, ele é cada dia mais possível, mais real, e nós estamos caminhando para isso, né? Por mais dificuldades que nós enfrentamos no momento atual, nós também podemos observar essa curva, né, que ascende do próprio conceito de espiritualidade mesmo. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito, mas que faz com que nós busquemos por algo, né, para além daquilo que os nossos olhos físicos contemplam, né? Ou seja, para além desse aspecto linear apenas, né, nessa dimensão linear de tempo que nós somos formatados, educados para ver, sentir, pensar, nos direcionar na vida. Então, é deste algo mais que nós vamos estar buscando refletir essa noite. Por isso a escolha do tema, né? Fé e espiritualidade como um apoio nesses momentos de crises existenciais. Vamos falar um pouquinho, né, dessas crises existenciais. Parece que é um palavrão isso, né? Mas vamos desmistificar um pouquinho essa expressão, que é tão usada, né? E que às vezes ficamos um pouco perdidos. Mas o que vem a ser isso, né? E é tão comum, ocorre com tanta frequência, né, dentro dessa nossa caminhada, dentro da nossa jornada, do nosso dia a dia, das circunstâncias da vida, né? Então, quem de nós, né, nunca se questionou, né, por que as coisas acontecem como acontecem, né? Qual o sentido da vida? Por que tem de ser assim? Por que foi acontecer justo comigo? Por que eu estou passando por isso, né? Então, são momentos que
nos levam a questionamentos muitos profundos, né? Porém, devido às circunstâncias que talvez possamos estar passando, vivenciando, pode ser que haja também um misto de revolta, né, de não aceitação, o que é difícil, o que é humano, né? E o que é permitido também, viu, queridos? Nós vamos conversar sobre isso para que não criemos, assim, uma dificuldade em aceitar processos de transformação interior, que em verdade são transições, né? Onde passamos de um estágio, né, para outro de consciência. Nós falamos tanto em. A Rosana agora há pouco usou uma expressão, né, que estamos num mundo de provas e expiações, bem colocado, a gente já pode pegar carona aqui. Falamos tanto a respeito disso e também almejamos tanto em uma fala que diz assim que vai acontecer uma transição, ou que está acontecendo, enfim, para um mundo mais pacífico, mais aperfeiçoado, etc. e tal. Só que essa nuance, né, dessa transição que ocorre, ela é tão delicada, ela é tão sutil, que aquilo que estamos esperando ocorrer aqui diante dos nossos olhos, né, acaba não sendo perceptível, a não ser que nós voltemos o olhar para detalhes, né, como a contemplação, a conexão com algo maior, com o divino que há em nós, poder fazer esta análise profunda de como eu estou neste momento, quem eu fui há algum tempo atrás, e não precisamos ir muito longe, não, né? Podemos pegar o mundo dentro desse contexto de pandemia para cá, né? Será que eu aprendi algo? Será que eu não aprendi? Quais crises este período, né, me trouxe? Quais medos surgiram em mim? O que estava velado, que se manifestou? Olha a oportunidade para uma provocação de crise existencial, né? Então, não olhar esse aspecto somente negativo, cansativo e que esgota. Porque de fato esgota, de fato cansa, de fato revolta. Quanto mais consciente nós estivermos disso, né, nós criamos um enfrentamento, mas com estratégias. Tá? Não é aquele enfrentamento falado porque eu ouvi dizer, eu li, eu refleti, me tocou, alguém falou. Mas eu me permitir sentir o que eu estou vivendo e tomar escolhas diferentes, né? Ao invés da revolta, que é muito natural, mas tem que se tomar um certo cuidado para eu não derrapar para outros precipícios a partir daí, né? Olhar a vida por um outro ângulo, por um outro horizonte, por um outro aspecto, né? Onde eu estou inserido como um ser que estou em aprendizagem, ou seja, eu estou vivendo uma experiência espiritual em uma dimensão material. É uma das facetas, né, de recursos para a nossa evolução. Então, quando nós começamos a nos observar dentro desse prisma, né, dentro desse horizonte, onde sempre vai estar acontecendo alguma coisa que vai estar nos impulsionando a uma transformação, nós começamos também a apaziguar nosso interior. Então, este momento de crise existencial é aquele momento em que eu começo a questionar, de uma forma mais profunda, a vida. Por que aqui estou? O que estou fazendo? Qual é a minha destinação? E não somente isso, isso começa provocar angústias, né? A angústia é um dos objetos de estudos, né, que eu me debruço muito e eu sou muito parceiro da angústia, né? Eu não descarto a angústia porque eu vejo que a angústia, quando ela surge, ela está trazendo algo para nós, né? E é importante parar para observar o que essa angústia está dizendo, né? Parar, como eu gosto de dizer, para escutar, não somente ouvir, né? Aqui, para poder entender de fato, né?
Que posição eu ocupo no mundo e por que as coisas acontecem, como acontecem para mim. Por que, dadas as experiências, né, eu estou inseridas nelas e não em outras. Muitas vezes nós pedimos tanta coisa e que se de fato fôssemos realizada tudo o que nós pedimos, nós talvez encurtaríamos muito nossa existência, né? Então é importante acolher os momentos, inclusive de crises. Olha, eu vou colocar aqui uma expressão que vai, né, dar aqui um sentido, né, onde parece que eu estou sendo redundante, mas é muito importante não se revoltar com a revolta, tá? Porque nós vamos ficar assim em alguns momentos, né? E entender que isso é humano, mas tentar compreender os sinais dos momentos que eu estou vivenciando. Porque existem momentos na nossa vida que são dilacerantes, né? Vamos um pouquinho aqui, agora avançando nessa proposta de fazer borbulhar mesmo, né? Essas provocações. Por exemplo, né? Exemplo, é, circunstâncias cotidianas, perdas, né? Perdas significativas, o desenlace físico de um ente querido, por exemplo, repentino, que saiu de casa para fazer algo e não conseguiu voltar, né? E é uma surpresa. E isso desestrutura qualquer psiquismo, sabe? Por mais preparado que eu esteja, eu preciso abraçar, né, essas dores que são carregadas de tristeza, até para que eu possa ter um diálogo profundo comigo, né? Nada disso é ruim, a não ser que eu transforme isso em algo ruim, né? Porque dizer que eu não vou sentir, ou que aquilo que eu estou sentindo é porque eu tenho pouca fé, vamos chegar ali na fé daqui a pouquinho, né? Chega a ser uma falta de caridade muito grande, né? E está aí uma atitude de não acolher, inclusive, porque sofrer, sentir a dor é do ser humano na nossa condição. No mundo em que estamos, isso é do nosso cotidiano. E isso não me torna menor, né? Então, entender essa angústia que a dor me traz, ou que até um sofrimento, eu posso estar nesse estágio também, está ali me revelando, é muito importante para que eu também possa entender a crise existencial que me visita no momento, né? É, é, outros assuntos que podemos refletir aqui, mudanças repentinas, a própria solidão, o processo de envelhecimento do corpo físico. Hoje, né, eu gosto muito de trabalhar com a temática longevidade, e eu faço uma provocação aqui que é muito interessante. Eu acho que nós estamos numa época muito, muito, muito gostosa de se viver, apesar dos percalços que existem, tá? Buscar não olhar tanto para a negatividade e sim ver as belas assinaturas, né, expressões que acontecem no cotidiano, pelo olhar da contemplação, que pode nos alimentar de positividade, sem ignorar o que está acontecendo de fato, para que eu não seja um alienado também, né, ou indiferente com a situação, mas ter meu posicionamento, né, porque tudo isso mexe, né? Por exemplo, uma experiência de solidão, ela gera uma crise existencial. E está aí um momento para que eu possa ter um diálogo profundo comigo mesmo, né? Por quê? Porque eu vou estar aqui trocando essa ideia com a própria voz da minha consciência, analisando as experiências da minha vida, boas ou ruins, podemos classificá-las assim, mas que já podem se transformar na voz da minha consciência. Uma experiência que foi ruim para mim, quando eu consigo de fato ressignificá-la e sair daquela crise, ela se transforma na voz da minha consciência. Ela se torna uma guia para mim. Veja que interessante, nesse processo é que ocorre o perdão, tá? Antes disso é conflito. Ou é revolta, ou é não aceitação,
né? E quando eu falo em aceitação, eu gosto de tomar muito cuidado com essa expressão, porque aceitar não é concordar com tudo que está acontecendo ou com o que o outro faz, mas sim com o fato em si que aconteceu. Aconteceu, nós precisamos dar uma baixa naquilo. Ok, aconteceu, e o que eu faço com isso agora, já que me aconteceu? Então, são reflexões que vão me tirando, né, deste casulo e vão fazendo eu expandir minha consciência para além do momento que eu estou vivenciando. Uma crise existencial, um sofrimento, uma dor profunda, etc. e tal, seja o que eu estiver passando, né? Vamos um pouquinho aqui. Esse processo, por exemplo, que eu disse há pouco, do envelhecimento, a longevidade, eu gosto de perguntar muito, fazer uma pergunta, como eu quero envelhecer, já que eu vou viver mais? É um fato, né? O que eu quero para o agora? E viver, meus queridos. Vamos viver mesmo, sabe? Passem a fazer exercícios físicos, caminhadas de contemplação. Eu sempre oriento, né? Façam, pratiquem a contemplação, né? Estar no momento presente, técnicas de respiração que se tornem habituais, nada forçado, automático mesmo, sabe? Passarmos a viver uma vida com qualidade, sem dar as costas para o mundo que vivemos. Quanto mais nós tentamos ignorar o mundo em que vivemos, mais conflitos nós encontramos e menos exercitamos aquilo que viemos aqui para exercitar. Porque é no conflito que eu me conheço. Eu disse há poucos instantes atrás, quando comecei, que a pandemia pode ter nos revelado muita coisa, né, que estava velada. E eu, por exemplo, eu consegui descobrir muita coisa que estava em mim. E os conflitos, eles conseguiram trazer para que eu pudesse vê-los de uma forma diferente de quando eu estava tão acomodado. Foi suficiente para me melhorar, para modificar todos os aspectos da minha vida? Acredito que não, mas deu uma luz diferente, né? Ou seja, melhorou muitos aspectos do meu relacionamento para com o outro, para com a vida. Isso sim. Então, é muito comum, com esse treino todo que estamos fazendo aqui, nós nos flagrarmos em circunstância onde estamos fazendo ao outro aquilo que não queremos que seja feito a nós. E aí estabelece-se todo um diálogo dentro do nosso interior, que é um processo de auto-orientação. Nós temos essa capacidade, afinal de contas somos espíritos, mas parece que nós nos menosprezamos tanto para apenas receber orientação vindo de cima. Isso está sendo feito constantemente, já é dito, muito mais do que vocês podem imaginar. Somos nós que vos conduzimos. A questão é o que eu assimilo para a minha vida, tá? Então, como que eu quero viver esses próximos anos, né? Pensar nisso é muito importante, sabe? Para que eu possa me preparar, criar um planejamento mesmo, né? E saber que eu tenho essa fonte no meu interior de potencial, que quando bem alinhada, não bem trabalhada, e que eu realmente me integro com esse propósito de vida, né, interno, onde eu sinto que faço parte, né, de algo maior, essa espiritualidade que há em mim, isso precisa ir sendo alimentado. Quanto mais eu alimento, né, esse aspecto, essa dimensão da espiritualidade, mais eu tenho acesso a esses recursos, menos eu me sinto só, mesmo diante das crises de solidão que eu esteja vivendo, né? Então, olhar a circunstância de vida não como algo negativo, e sim como um instrutor, né? Existe uma técnica que nós usamos muito, assim, às vezes, para lidar com pessoas que estejam passando por situações principalmente ligadas a questões de ansiedade, pânico, fobias, que é uma estratégia de enfrentamento que nós chamamos de exposição e prevenção e resposta, né? Ou seja, provocar aquilo que nos causa toda aquela fobia, estar diante daquilo que nos causa a fobia. A princípio, assistido, né, por aquele que está fazendo todo o processo ali,
junto com aquele que passa pelo sofrimento, né? Porque só quem já viveu crises de ansiedade intensa, pânicos e fobias, sabe o que é isso, né? Então, ao ponto de, quando a pessoa mapeia aquele estado de sofrimento psíquico, que ela entende como aquilo ocorre dentro dela, e o pico do desespero até onde vai, e depois começa a curva acentuar, diminuir, né? Ela começa a entender, poxa, é possível passar essa linha do horizonte que até então eu temia. Sim. E é tão libertador que em pouco tempo a pessoa está restaurada, né, conseguindo realmente lidar consigo mesmo, entendendo os processos, entendendo os pequenos sinais de descontrole, sem lutar mais consigo mesmo, né? E passando isso para a vida de uma forma geral, diante das circunstâncias que nos acometem no dia a dia, que podem nos levar para crises, e algumas crises mais profundas, e outras até de níveis existenciais, não temê-las de fato, né? Porque vez ou outra nós passamos por elas, né? E ir percebendo a oportunidade de crescimento e se permitindo ser tocado pela dor dessas crises é muito importante, tá? É muito importante, porque eu posso passar pela dor de uma crise, trabalhando minha espiritualidade, né? Amplificando esse sentimento de fé, como eu posso passar sem fazer nada disso. A escolha é minha, tá? Ah, mas existe um castigo, uma punição para quem não busca? Não existe nada disso. A questão é comigo, tá? É comigo. Sou eu que vou intensificar ou abrandar o meu sofrimento, né? Diante da minha compreensão perante aquilo que eu esteja vivenciando. Então, todos nós temos essa capacidade. E quanto mais aceitação houver para a minha limitação, ou seja, o meu raio de ação, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso oferecer no momento, diante de uma crise, mais eu vou estar me fortalecendo. Porque aí eu não vou me cobrar ou não me achar merecedor, ou achar até que eu tenho pouca fé e por isso estou passando por determinadas situações na minha vida, né? A exemplo de doenças, né? É, que surgem às vezes até repentinamente, que nos tiram o chão, etc. E tal, ou de alguma pessoa que convive conosco, né? Enfim, nosso companheiro ou companheira, enfim, nossa prole familiar, isso mexe com qualquer um, né? Então, como refletir sobre isso e entender que a vida tem uma dinâmica, né, com didáticas específicas para o aprendizado de cada um. Mas quando nós queremos ser o salvador de todos, né, acabamos nos esquecendo de nós mesmos também. Então, reforçar, né, este ponto, né, onde eu posso entender que eu estou inserido em um processo de aprendizagem, onde eu estou vivendo uma experiência espiritual em uma dimensão material e que vez ou outra vou passar por estágios, né, que podem chegar até o nível do sofrimento, é importante essa lucidez, porque é como se eu tivesse um GPS entendendo, vou passar por uma zona agora obscura de terreno, que vou ter que ter mais atenção, diminuir um pouco a marcha, e alguns terrenos eu vou ter que estar com um carro especial que tem tração nas 4 rodas. Entende? Esse tipo de comparação aqui é para que nós possamos estar preparados. Olha, foi lhe dado uma bota, tá? E você pode andar com um tênis mais confortável durante sua caminhada na vida, mas vai ter um processo ali na frente. Por favor, coloque as botas, que só o tênis ele vai desgastar. Passe com as botas, né? Que você vai enfrentar de uma maneira um pouco, né? Conseguindo amenizar um pouco mais a sua existência, né, diante daquele sofrimento. Então, pensemos sempre que toda crise, quando ela surge, ela já está trazendo com ela um recomeço, desde que eu consiga aceitar esse recomeço. Às vezes há tanta revolta em nós, uma mágoa, não é? Uma crise por uma mágoa, por exemplo, alguém nos traiu, é uma revolta, né? Fui abandonado, abandonada, uma perda, como eu coloquei, um processo de solidão que eu estou passando. De repente, ali já tem de repente não, ali já tem toda uma proposta de recomeço, né, junto daquela situação.
Então, permita-se viver. Muito se fala em luto, né? E nós atribuímos luto somente para a questão daquela, entre aspas, perda, né? Que a gente costuma usar a palavra perda, né? Ou seja, desse afastamento temporário do nosso ente querido, né? Porque não temos esse olhar aprimorado para o espiritual. Nós somos seres espirituais em experiência na matéria. E estando na matéria, eu tenho um comportamento material. Então, quanto mais consciente eu estou disso, eu consigo fazer uma averiguação, uma auditoria mais fina de todo o meu comportamento e daquilo que está me prejudicando. Olha aqui, eu não estou dando as costas para o mundo material, porque senão eu vou entrar em conflito. Viver aqui é uma coisa maravilhosa, meu Deus, né? Agora, existem situações que as pessoas estão tão angustiadas que não vê sentido em viver. Mas é um processo psíquico. Tem como reverter isso, não é? Mas é um modo como a pessoa está funcionando naquele momento. Ela vê e interage com o mundo assim. E é preciso respeitá-la. Aceitá-la, acolhê-la e respeitá-la dentro deste processo, né? Que ela está inserida nesse momento, nessa jornada que ela está trilhando, né? Por vezes, pode estar sendo acompanhada pelo processo depressivo, né? E é um momento que, quando bem orientado, quando bem detalhado o porquê a pessoa se encontra naquela situação, é possível conseguir mudanças significativas e até mesmo ao ponto de se distanciar desse sentimento tão angustiante que faz, por vezes, né, a vida perder o sentido. Mas isso é só uma forma de se expressar que eu estou colocando. Perder o sentido. A vida não perde o sentido. Sou eu que acabo me tornando refratário por algum motivo, né? Há dentro de cada um de nós um histórico, né, não só desse processo existencial, né, para aqueles que têm a mentalidade reencarnacionista, mas de um processo muito longínquo, né? Então, quando nós vamos trabalhar essa temática, espiritualidade, nós vamos abraçar tudo isso. E o mundo hoje, ele está pronto, digamos assim, não só de agora, claro, isso já vem de muito tempo, mas hoje se fala mais abertamente de espiritualidade, de recursos que nos oferecem o exercício, né, para o aprimoramento da espiritualidade em nós. E não é somente dentro de práticas religiosas. Tá? E isso hoje nós já vemos a ciência explorando essa temática. É muito comum ter indicações dentro dos consultórios que faz um link entre a medicina e a espiritualidade, inclusive prescrevendo para o paciente esses momentos, né, de integração com a natureza, de contemplação, de práticas meditativas, a exemplo de mindfulness, que é a atenção plena, voltar para si, coerência cardíaca, que é uma técnica de respiração muito prazerosa, onde nós vamos conseguindo modificar esse ritmo orgânico, né? Interferir nesse ritmo orgânico, uma vez que nós vamos mudando a maneira como nós olhamos para a vida como estamos inseridos. Mas para isso acontecer tem que ter permissão, eu preciso parar uma hora. Solta, seja vulnerável, pelo amor de Deus. Fala, olha, deu para mim, eu cansei, né? É semelhante à arte da guerra, os bons guerreiros também sentam-se para descansar. Então, sente-se, descanse, preste atenção nos sinais. Né? O que a vida está me dando de informação para que eu saia da crise onde estou? E aqui eu estou tentando falar do modo mais genérico possível, para que cada um possa encaixar, seja qual for a crise que esteja vivendo. Se não estiver, que bênção, sabe? Aproveita para usar isso a favor, porque nós temos sim de condição de aprender por observação, sabe? Também é possível dar essa permissão. É possível nós estarmos tão abertos a essa sensibilidade, né? Ter essa sensibilidade
que é possível eu aprender observando o seu roteiro de vida, o seu sofrimento, né? Aquilo que chamamos de empatia, mas para um pouco mais, né? Num aspecto de compaixão mesmo, de aproximar do outro ser humano para tentar deixar projetar em si também aquilo que o outro está vivendo, para que nós possamos nos compadecer, porque senão eu vou observar um outro ser humano que pensa diferente de mim, e hoje é muito comum nós vermos isso. Nós poderíamos colocar, por exemplo, aqui, o cenário político, por exemplo. Nós vamos encontrar opostos se combatendo com uma velocidade tão grande que nem parece que somos, né, irmãos em humanidade. Olha que interessante, né? Ou seja, esquece-se que a proposta é muito maior do que apenas esse momento na nossa linha do tempo existencial, muito maior. Mas se nós queremos mudança de fato, vamos começar conosco. Se cada um fizer a sua parte logo, né, em algumas gerações teremos uma mudança. Mas começar a pensar com um olhar existencial, espiritual. Hoje, precisamos desse corpo, estamos nessa matéria, estamos tendo essa experiência, é muito individual para cada um nesse momento, estamos exercitando, dentro dessa personalidade, aspectos que precisamos trabalhar para este momento. Né? Então, quando nós expandimos um pouquinho a consciência, note que a nossa vida muda, oportunidades surgem, e você olha para trás e fala, meu Deus, graças a Deus que surgiu tudo isso para eu chegar aqui. Gostaria que determinadas pessoas estivessem comigo para ver, a exemplo, a partida de uma mãe, de um filho, de um irmão, de um esposo, de uma esposa. Gostaria que essas pessoas estivessem comigo para ver essas conquistas, essa transformação. Estão, faz parte agora do meu enredo interno, né? O luto bem processado, ele permite que o outro encerre a sua existência no momento que foi, não é, predito para ele, e aí eu faço a transição do outro para o meu interior. E esse processo estabelece uma junção psíquica que eu valorizo tudo aquilo, né, de vivência com o outro. É uma coisa tão bonita, a solidão, a saudade, o choro, vão ter, meus queridos, vão existir. É humano, né? Isso, é humano. Nós somos seres humanos, né? Espíritos em uma condição de experiência humana. Então, somos, sim. E permitir que isso aconteça extravasa de uma forma que nós nos sentimos tão leve e falamos, poxa, eu posso sentir isso, então pode inclusive viver, sabe? Pode inclusive, porque somente assim eu vou saber aquilo que eu carrego. Olha, eu tenho preconceito, eu estou notando isso em mim, vamos trabalhar isso, não é? Vamos modificar esse comportamento. E são técnicas de enfrentamento, mas conscientes, e não de fuga, de esquiva. Né? Porque enquanto eu me esquivo, enquanto eu apenas evito e não trabalho fortalecimento em mim, nesse aspecto, eu só não faço porque não tenho oportunidade. Né? Agora, quando eu me fortaleço e eu estou diante de um convite para um deslize novamente e eu resisto, não significa que eu eliminei a vontade de fazer, de forma alguma. Talvez no pensamento eu estou até fazendo, mas eu estou resistindo. Aí está o mérito. E isso é dito, né, nas leituras de Livro dos Espíritos, do Evangelho principalmente, é dito muito, colocado muito bem essa informação. O mérito está nessa resistência, né? Mas uma resistência muito bem elaborada. Então, eu não condeno um momento, eu não me condeno, e sabendo que eu carrego aquilo em mim e que eu tenho que me vigiar, eu muito menos condeno o meu próximo. É de uma libertação tamanha isso, que, nossa, é como se nós fizéssemos as pazes conosco e com o próximo. Tá tudo bem, é só um erro. Né? Vai vir as consequências? Vai vir, com certeza. De uma forma ou de outra elas surgem. Pode não surgir da mesma forma, mas algo vai fazer com que eu reflita. Às vezes, o próprio cair em si
o processo de arrependimento, e aí já começa a correção. É que, muitas vezes, quando alguém faz algo conosco, a outra pessoa já está num processo de arrependimento, processo de elaboração, de transição do processo do erro, eu não admito, eu quero que ela pague, né? Existia uma frase, eu vou falar no passado, tá? Existia uma frase, há um tempo atrás, bem distante, que as pessoas ousavam a falar, quem sou eu para perdoar? Isso é com Deus. Ah, Deus está vendo, Deus tarda, mas não falha, né? Eu já ouvi muito isso. Acredito eu que isso não existe mais nesse planeta agora, ninguém mais pensa dessa forma, né? Mas já pensamos isso. Deus tarda, mas não falha. Fulano foi muito ruim para fulano de tal. Não, é meio crítico pensarmos assim, né? Porque se de fato for assim, então não há melhoramento para ninguém, porque nem Deus deixou passar, né? Então, esquece o melhoramento quando nós pensamos dessa forma. Então, são provocações que causam um borbulhar de inquietação positiva, onde eu preciso me despedir desse tipo de mentalidade, não é? E entender que algumas situações surgem para mim porque eu estou num contexto ligado a outra pessoa. Vamos falar aqui, talvez, de uma das maiores crises existenciais dilacerantes de uma pessoa: perder um ente querido. Né? Olha, esse é um fato que existe para todos nós. Né? Nós vamos um dia nos desenlaçar dessa matéria. E quem ficar também vai sentir. Pode sentir revolta, pode não aceitar, enfim. Né? N situações, N circunstâncias, N ações pode surgir daí, né, desta fatalidade. Assim como eu também me revolto quando um dos meus ou um próximo se vai. Mas veja, a experiência pertence ao outro, pertence àquele indivíduo, àquele singular, né, existencial, né? Eu estou envolvido, é óbvio que eu vou sentir o choque existencial. Eu não queria que aquilo acontecesse. Por mim, ninguém desencarnaria, né? Mas por quê? Porque a nossa mentalidade, ela está muito enraizada no material. Então é linear. Início, nascimento, meio, desenvolvimento, fim. Né? Quando o fim ocorre, eu não me treinei dentro mesmo dentro dessa visão linear, eu não me treinei para o processo do desenlace, da transição, né? Para o retorno à minha origem. Então, quanto mais desenvolvermos a espiritualidade em nós, né? Quanto mais buscarmos entender, e aí é a ponte que a espiritualidade cria, que somos seres espirituais, multidimensionais, né? Estamos arranhando agora as certezas e disputando quem está certo e errado, e muitas vezes perdendo muito tempo nisso, esquecendo da bússola que se chama coração, né? Muito bem orientada e colocada nos ensinamentos do Cristo, né? Deixamos meio que de lado, buscando ver pequenos detalhes de quem está certo ou de quem está errado, quando bastaria nos fazer o bem, né? Entender que somos seres espirituais, estamos vivendo uma experiência material, um ser espiritual vivendo uma experiência material, vivendo uma experiência espiritual na matéria. É uma oportunidade riquíssima nesse tempo e espaço em particular, reunir todo mundo, conseguir criar uma estratégia de desenvolvimento intelecto, moral e espiritual dentro daquela jornada de vida, especificamente dentro das questões que eu preciso. Quanto mais lúcido eu estiver, uma simples conversa onde eu estou emprestando meus ouvidos para ouvir uma queixa já está me educando. É impressionante. Não me transformou em santo da noite para o dia, em ser perfeito, nada. Continuo com as mesmas imperfeições, mas começo a ter lucidez. Começo a frear minha boca no momento que eu queria falar uma coisinha a mais. É pequenininha, doses homeopáticas mesmo. Eu começo a pisar no freio. Ou ao momento que eu falo, eu já volto atrás, corrijo, peço perdão.
Ah, o outro não aceitou. Não tem problema, é o tempo dele. Eu provoquei. Eu não sabia como era o psiquismo do outro, que ele não tinha capacidade para entender e aceitar dessa forma, não é? Tem até a expressão, não tenho sangue de barata, enfim, como se eu tivesse que matar todo mundo, né? No momento que eu ficasse irritado. Então, é muito tempo sendo educado para sermos material, né? E agora a educação espiritual ela está chegando com tudo. Não tem mais como contê-la. Apesar de que estamos vivendo um momento também que é bem vazio, se nós olharmos, né, esse pêndulo, que é muito ligado somente ao momento, ao instante, né, e nada mais. Mas isso sempre existiu, né? Mas só que hoje nós temos essa velocidade de propagar as coisas, né? Então, é por isso que fica essa coisa muito inflamada, né? Que nós vemos em todo canto e como que é impressionante a publicação e a divulgação da maldade, da corrupção, do mau caratismo, enfim, né? Uma série de coisas que nós vemos aí. E pouco mostrado ações para o bem, porque nós vivemos em um mundo, aqui, nós estamos usando o digital, via algoritmo. É uma linguagem particular, não é? Então, para ser impulsionado, né, algo, ele precisa ter interesse das pessoas em buscar. Né? Então, nós estamos aí com uma ferramenta maravilhosa, mas, né, uma ferramenta que também está causando muito dano, inclusive à saúde física, né? Mental e espiritual, nossa, isso já vem de tempo, mas agora está no físico. Nós já vemos clínicas, né, especializadas em cuidar, acolher, tratar, vamos dizer assim, pessoas viciadas em telas, né? Processos bem complicados que podem ocorrer também, né, a nível mais complexo do organismo, de tanto que fico viciado em alguns recursos que eu posso encontrar na internet, vícios diversos, né, nem nos cabe aqui citar, mas existem inúmeros, né, muitos deles oficialmente legalizados para que nós possamos nos deleitar. Então, tudo vai depender muito de como eu estou atento, desperto, né, para que eu possa começar a fazer essas mudanças, né, interiores, cada vez mais precisas, né? Então, entender que crises existenciais, queridos, não ou não são, tá, sinais de fraqueza, jamais. E sim convites à transformação, né, que já está ocorrendo, ou seja, o recomeço surge com uma crise existencial, que eu comecei a me questionar, né? E aí é o momento de eu me fortalecer, né, com esse exercício da espiritualidade. Não só ter um compromisso religioso, né, mas sim desenvolver a espiritualidade em parceria com esse meu sentimento de religiosidade também. Porque quanto mais eu vou ampliando isso em mim, menos eu tenho motivo para te apontar. Mas eu começo a refletir e entendendo que todos nós fazemos parte de uma grande jornada, que há em mim sintomas ainda, porque existem as raízes do egoísmo, do preconceito, do orgulho, enfim, etc e tal. E somos nós que vamos moderando isso. Quanto mais eu reconheço e acolho o sintoma que há em mim, a angústia que aquele sintoma causa, e quando eu falo sintoma é para tudo, esqueçam a questão só do físico, tá? Ah, eu fui egoísta. Eu estou sendo muito egoísta, eu estou percebendo o jeito que eu estou agindo. Que bom, eu estou percebendo. Vamos começar a fazer algo. Consigo fazer, entre aspas, ninguém está só, mas consigo dar conta só? Vou precisar de ajuda? Vou precisar de que ajuda? Uma ajuda profissional? É tudo, tem que criar uma rede mesmo, sabe, de apoio. Como que eu quero fazer isso, né? Eu dou conta de que jeito?
Então, se eu estou me sentindo egoísta, se eu estou me sentindo uma pessoa muito queixosa, muito lamentadora, acolha esse aspecto da personalidade, sabe? Acolha, não se revolte. Tudo aquilo que praticamos irá fortalecer. Então, não pratique a revolta com esses sentimentos. Acolha, identifique, saiba que aquele sentimento está presente, né? É um aspecto da nossa personalidade, mas tem como eu começar a refletir, né? Não ficar me culpando. Natural que eu me sinta triste em um momento que eu fui egoísta e depois que eu perceba que fui. Natural, a tristeza, inclusive, vem me apontar o que eu fiz. Agora, eu continuar sendo apontado já é ruminação, já saiu do aspecto positivo da tristeza. Aí eu estou sendo impostor comigo mesmo. Eu estou me sabotando, né? Então, me permitido, né, enquanto é benéfico. Passou daquela linha do benéfico, eu já tenho que ligar uma... Opa, o termostato tem que acionar a luzinha. Calma, estamos passando do limite conosco mesmo. Somos seres humanos, erramos sim, vamos ver o que podemos fazer para harmonizar o máximo possível isso. O que dá para fazer, vamos fazer. Consequências virão? Nós vamos saber se sim ou não, né? Nós não somos tão alienados assim, nós sabemos as consequências quando praticamos um ato. Olha, pode sim acontecer isso, então esteja preparado. Se eu fiz, eu tenho consciência de que fiz. Então, que eu me proponha, né, a assumir aquela responsabilidade, mesmo que eu ainda não consiga corrigir o erro em mim, mas eu preciso estar consciente, né? Porque senão eu vou entrando ali, eu vou entrando em crises, digamos assim, cada vez mais profundas, né? Então, esse alimentar da espiritualidade, essa comunhão com Deus, com a vida, com a fonte suprema, chame como quiser, com sua meditação, com sua oração das 6, com sua oração matinal, né? Enfim, da forma como ele toca o coração, como aquilo lhe atravessa, entra e lhe expande, siga, né? Alimente essa espiritualidade. E isso automaticamente vai me enchendo, né, desta fé, mas uma fé benéfica, né, que psicologicamente gera esperança, não é? Gera sentido de vida, gera confiança não só em nós, em si mesmo, como no todo, né? E essa confiança dá aquela sensação de acolhimento. Isso é muito importante. Conforme nós vamos compreendendo essas dimensões, nós também vamos tendo outra percepção, uma percepção mais ampliada de nós mesmos, ou seja, aquela percepção de si, de que somos seres espirituais em uma experiência material, e com isso, menos desespero. Então eu aceito sim a dor, por vezes vou estar em circunstâncias que pode ser uma experiência de sofrimento, mas tendo essa consciência, esse sofrimento será breve, ele vai ser atenuado e eu vou sair, não é, daquele desespero que estava atrelado àquela determinada crise, tá? Então, essa fé ela acaba servindo sim de uma sustentação psíquica, né? Ali dessa conexão do meu espiritual com algo que transcende, ou seja, com algo maior. E quando eu começo a praticar isso e passar adiante isso, né, no meu ambiente familiar, educando principalmente aqueles que são de minha responsabilidade de educar, quando eu digo isso, é óbvio que o lar ele se enquadra ali em primeiro plano, mas de um modo geral também seria bem-vindo, né, na medida do nosso possível, sem ser intruso, né, com a nossa mania de querer passar adiante uma determinada informação e pôr na cabeça da pessoa que tem de ser dessa forma. Não, cada um tem a sua forma de ser, a sua forma de lidar com a vida. Então, quando nós falamos em fé e em espiritualidade, né, para nos dar uma sustentação para a vida em si, nós estamos falando de eu reconhecer que sou um ser espiritual, que vivo em uma experiência na matéria,
ou seja, estou vivendo uma experiência espiritual na matéria, e que por vezes, não é, vou estar em alguma situação de crise que vai sim, não é, ser compartilhado comigo a dor de estar vivendo aquela crise. Tá? E essa crise é tudo que já comentamos, né? Uma perda, uma mudança brusca de vida, seja uma doença, né, que se instalou no corpo físico, etc. e tal, toda uma transformação que pede a nossa atenção de imediato para uma mudança brusca que talvez está por vir, enfim, né? É aquilo que nós estivermos vivenciando. Então, quanto mais lúcido estivermos com relação àquilo que somos, mais confiança vamos ter nessa fonte que habita dentro de nós. Novamente, recapitulando, não somente lá, mas cá, né? Nós estamos conectados, né? Não está longe. A prece não precisa ser direcionada para algo longe, ela é para dentro, ativando a força interior. E muitas vezes, diante de um momento de crise, de desespero, talvez é só se sentir mesmo vulnerável e dizer, né, naquela frestinha de fé, eu não sei o que fazer, mas a fonte inspiradora de todas as coisas que habita em mim sabe e já começou a resolver este problema. E assim a gente caminha. É isso, queridos. José Antônio, maravilha! Quantos elementos para a gente pensar. Ainda bem que está gravando, viu? Ainda bem mesmo. Olha, É, são tantas coisas. Não, pode falar. São tantas coisas, e o que mais me chamou a atenção foi esse final que você disse, que seja qual for o nosso conflito, nossa dor, né? Nossa crise, podemos pôr a palavra que quiser, o que está nos incomodando, né? Essa angústia, a gente tem que acolher. E esse acolha. acolher, tem que acolher. Esse acolher é você consigo mesmo, né? Seu autoconhecimento, refletir Isso. naquilo, na sua vida, o que lhe serve, o que não serve, o que é, o que não é. É sua dor. Acolha, respeite ela. Ela é como se quisesse ser ouvida. Acolha. Quanto mais revolta, mais tempo ela vai lhe perseguir. Sabe? E aí vem o desgosto, a infelicidade, né? O vazio existencial, que é um outro aspecto da crise, né, existencial, e assim por diante. Tá, mas aí você fala, né, quando a gente identifica, a gente começa a pensar nela. E aí vai incomodando e gera o quê na gente? Movimento, né? Exatamente. Transformação. E nesse Excelente. momento, talvez, devido a todo o transtorno vivenciado, quando nós aceitamos, olha, eu sou um humano sofrendo uma experiência que está acontecendo comigo, eu preciso de ajuda. Esse reconhecimento é fantástico, né? Quando você olha para você e fala, olha, essa fonte que está em mim vai me guiar, eu vou receber essa ajuda de alguma forma. E pode contar, vai chegar pessoas, informações, parece que as setas começam a brilhar como neon. Esteja atento, nem sempre é como nós desenhamos que vai chegar, mas vai chegar, tá? E chega, e num processo de velocidade muito interessante. E quando nós descobrimos isso de verdade em nós e sabemos que estamos conectados com essa fonte, tudo mais começa a se resolver sem termos tanta ansiedade. E aí eu digo da ânsia por tudo ser do nosso jeito, né? Porque tudo pode acontecer para nos deixar bem. Basta sabermos identificar, né, esse nosso momento, essa nossa proposta de aprendizado. Tem coisas que nos falta sentar e conversar conosco, né? Falar assim, e aí, cara, o que você está pensando da vida? Vamos conversar, vamos dialogar. Tá doendo? Sim, deixa eu te abraçar, né? Vamos lá. E a educação, né, ela não tem favorecido muito isso, muito pelo contrário, né? A gente fica o tempo todo naquela correria, né, da É, vida contemporânea, e a gente não para uhum. ter um momento nosso de reflexão, né? As pessoas estão muito cansadas, né? Nós estamos vivendo a era do esgotamento mesmo, né? Tem um filósofo sul-coreano que eu gosto muito, eu me afeiçoei a ele tem uns 2 anos já, que é o Han, né? O Chul Han, Byung-Chul Han.
E ele trabalha muito esse contexto contemporâneo nosso. Ele até tem um livro que se chama Sociedade do Cansaço, né? É justamente por toda essa correria nossa. O óbvio, o essencial, não está sendo visto, né? Lembrei até do Pequeno Príncipe aqui. O essencial é invisível aos olhos, né? Só se faz bem aquilo que se vê com o coração. Percebe que os ensinamentos são sempre repetidos, né? Eles voltam, voltam, voltam. É para bater na mesma tecla mesmo. É didático. Até para a gente falar assim, como é gostoso sentar à mesa em família, em amigos, para comer juntos, né? Nossa. Até isso, comer o bolinho de chuva, que o Guilherme aqui do grupo sempre fala. Isso é curativo, é terapêutico e curativo. Li não sei quando, mas já até comentei em alguma palestra minha sobre isso, que li um artigo de um grupo de pesquisa que fez esse mapeamento de jovens que se sentavam à mesa para fazer refeição com a família. E o quanto de saúde psíquica, ou seja, a qualidade de saúde mental, quanto aquilo refletia nesse índice positivo, né? E aqueles que até então faziam suas refeições isoladas tinham maior tendência para comportamentos melancólicos, depressivos, estressantes, etc. É interessante, sabe, Zé Antônio, eu recebi uma visita aqui em casa recentemente, e a pessoa foi até o lavabo, passou pela sala. Aí, quando ela viu a sala, a disposição do sofá e tudo mais, falou assim, ai, que delícia, a sua sala é para conversar. Isso, olha, Então, parece que está tão distante isso, né? Primeiro tem televisão na sala, tem os sofás vários, assim, então, aí aquilo lá, ela falou, agora você falando, eu falei, de fato, até a disposição dos nossos móveis hoje talvez não favoreça o bate-papo. Né? Isso, isso é muito importante, e é um processo educativo que, se implantado no lar, você estabelece um tipo de linguagem particular para aqueles que observam, que convivem ali, ou seja, eles vão passar adiante, eles vão sentir falta daquilo. Por isso que as lembranças da casa de vó é sempre bem-vinda. Sim, aqui é casa de vó. Então, nossa. Aqui tá cheio de vó, viu? O matriarcado, né? Assim, era uma coisa muito linda. E isso deu uma mexida nos tempos atuais, sabe? Feliz daqueles que conservam, que é muito bonito esse tempo para a família, para exercitar em família, não é? Todo esse processo de aprendizado. É tão rápido aqui, passa tão rápido, mas ao mesmo tempo pode durar tanto. Aquela expressão poética, que seja infinito enquanto dure esse amor. E a gente pode ver esse infinito, sabe? Quando a gente desacelera. Quando desacelerarmos, o tempo muda completamente. Né? A percepção de tempo é muito particular de cada um. E de estar presente mesmo em toda ação que você estiver, você está focado ali, né? Se nós estamos agora aqui conversando com você na sala, a gente está aqui. Não está preocupado com o boleto que vai vencer, nada disso, né? É o processo do escutar, né? Do escutar e do ver, né? Isso é bem, bem, bem interessante mesmo. Nós estamos chegando aqui no horário, olha isso, passou que a gente nem viu. Mas eu quero chamar o Guilherme Guizar, que está aqui na sala, porque ele vai fazer a prece para nós, sabe? Guilherme, você está aí, Guilherme? Estou aqui, Rosana. Fala um oi aí. Isso. Oi, pessoal. Tudo bem, Conhecia José Antônio da Cruz? Oi? Você já conhecia o Antônio? Eu já tinha visto uma palestra aqui do grupo. Que bacana. O Guilherme, ele tem nos ajudado muito no grupo, é pai também, né, aqui do grupo, e ele tem feito muito isso. Até chamei agora para fazer a prece, mas para dizer que ele tem transformado muito a dor dele em amor. Né, Guilherme? Que bom. Tem feito belíssimos trabalhos. Obrigado. Ele é um exemplo para nós aqui. Né, Imagina. Muito bom. Me fez lembrar aqui de um projeto aí nosso que talvez vai ser posto em prática ano que vem, chama Paternidade Ativa aí, né? Mas ele já existe, mas nós vamos implantar aqui no município. Legal. Que bacana. É para pais, esse daí é para homens, para pais. Olha, que bárbaro. Grupo de mães, né? Tem muito grupo de mães, sempre né? E sempre reuniões tem mais mães, né? E pais esse é para pais mesmo. Surtiu aí de um pedido de uma pessoa, e a gente achou interessante. Depois você conta para nós.
Tá. Tá? Eu acho que vai ter boa devolutiva. Que legal. Eu acredito também. Vamos ver. Sempre uma surpresa aí. Bacana mesmo. Mas, olha, a gente está muito agradecido por você estar conosco. E também já, né, a gente está aqui no presente, mas tem que pensar no futuro. Que você possa estar conosco ano que vem. Com certeza terá oportunidades, né? E você sempre nos atende, que graça, trazendo sempre muito a pensar, né? E, ao mesmo tempo, como eu falei lá no começo, né, você consola, suas palavras, suas reflexões, seu embasamento teórico, acadêmico, nos ajuda demais. Então, eu tenho certeza que todos aqui vão sair pensando, vão querer assistir depois a gravação, tá refletindo e dando valor maior ainda a si mesmo, que é muito importante. Certeza. Né? Então, olha, Deus te abençoe muito e obrigado por essa oportunidade, viu? Eu agradeço a todos aqui. Guilherme, você faz a prece para a gente, por favor, querido? Faço sim. Convido a todos vocês, meus queridos amigos, meus queridos irmãos de jornada, a cerrar os olhos. E enquanto cerramos os olhos, que a gente consiga abrir os nossos corações e os nossos pensamentos. Inicialmente a Deus, nosso grande Pai, aquele que nos deu o maior presente de todos, o dom da vida. Essa vida que às vezes pode parecer um pouco injusta, que às vezes nos machuca um pouco, mas que é infinita. Infinita em possibilidades, infinita em recomeços, infinitas em aprendizados, e que nos levará a todos a um final muito feliz. Agradecemos também ao nosso irmão mais velho, nosso querido mestre, querido Rabi da Galileia, a Jesus, que tanto nos ensina, que tanto nos fala, que nos mostrou através do exemplo e das palavras, das lições de solidariedade, de caridade e de amor. Que nós possamos ser frutos desse amor que ele nos ensinou. Que nós possamos fazer esse amor crescer dentro de nós, a ponto de transbordar. E que nós consigamos transbordar esse amor a todos que estão ao nosso lado, seja através de palavras, mas principalmente através de gestos e de atitudes. Que nós sejamos realmente semeadores da palavra e do exemplo de Jesus. A espiritualidade que nos acompanha, que ela esteja sempre, sempre, sempre aguardando a nossa abertura para que possa nos intuir e que nós assim tenhamos o nosso caminho em direção do amor mais suave, mais leve e com menos tropeços. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Assim seja. Assim seja. Zé Antônio, mais uma vez, obrigada a todos por estarem aqui. Pode abrir o microfone, dar tchau. E que semana tchau. Boa noite, gente. Gratidão. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite. Muito bom.